Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e nessa aula, basicamente a ideia é ser um bate-papo para te dar dicas para a carreira de BI, como entrar em vagas, não só de BI, mas de dados no geral e como se destacar na área de dados. Eu estou aqui com o Edu Giulianelli. Edu, obrigado por ter vindo. O Edu é nada mais nada menos do que sócio e fundador de uma empresa de consultoria de BI. Então, Edu, se apresenta aí para a galera, por favor. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, cofundador da AutoU. A gente desenvolve soluções aí para clientes de grande porte, né? Então soluções envolvendo dados, envolvendo Power BI. Então alguns dos nossos clientes são a L'Oréal, B3, Fiat, Peugeot, Petrobras, dentre aí vários outros clientes. Tá fraco, né? Tá mal servido aí de cliente. Maravilha. Ó, então eu separei aqui algumas perguntas que vocês normalmente fazem e algumas dicas aqui pro Edu trazer pra gente. Então, começando aqui pelo mais importante, que a galera mais quer saber é, beleza, quero entrar na área de dados, quero trabalhar na área de dados, o que eu preciso ter de conhecimento? O que é obrigatório, o que é diferencial, como é que funciona? Legal, vamos lá. Primeiro de tudo, né, acho que tem alguma aptidão na hora de mexer em dados, né, mas é muito importante você ter o conhecimento de uma ferramenta. Hoje é mais comum, quando a gente está falando de visualização de dados, é o Power BI. Então, por exemplo, fazer um curso de Power BI, o curso da hashtag de Power BI, com certeza é a entrada aí para você começar a explorar esse mundo de trabalhar com dados. Além disso, tem vários outros conhecimentos também que você pode adquirir dentro da sua jornada, né? Eu recomendaria muito começando por uma ferramenta, dominando essa ferramenta. Então, Power BI é a ferramenta hoje mais usada no mercado, amplamente usada no mercado. Mas uma vez que você já domina muito essa ferramenta, quer se aprofundar, quer trazer mais coisas possíveis, você pode ter um conhecimento ali de SQL, um conhecimento de Python, que inclusive a hashtag também tem cursos sobre esses temas. Tem. E eu não combinei com o Edu de fazer propaganda não, tá? Mas beleza, então vamos lá. Para conseguir uma vaga na área de dados, conseguir trabalhar na área de dados, a princípio, Power BI ali, por ser uma ferramenta muito crescente aí em termos de visualização, de análise de dados, e não obrigatório, mas pô, se puder aprender ao longo do caminho, SQL e Python. Perfeito. E nesse meio do caminho, óbvio, Excel nem se fala, né? Excel tem que ter. Ah, com certeza. Sim, Excel é muito importante porque você vai ter muitas vezes ali dados que estão dentro do Excel e você vai precisar saber mexer. Então, eu quase não falo Excel porque o Excel é quase óbvio, como né? se uma coisa óbvia que você precisa ter de domínio aí, de conhecimento. Boa. E não é pré-requisito o Excel para aprender Power BI, né? Mas tem que aprender de qualquer forma, porque você vai ter que trabalhar com Excel eventualmente. Sim, exatamente. Não é pré-requisito, mas o Excel te ajuda muito ali a você conseguir ter um resultado melhor usando o Power BI, por exemplo. Uma coisa não depende da outra, mas as duas coisas se ajudam com certeza. Então, às vezes, fazer uma análise rápida ali, vai ser mais fácil fazer no Excel, ou alguma coisa um pouco mais direta, específica, você consegue fazer por ali. Exatamente. E também, reforçando o ponto que eu trouxe, de que muitas vezes quando você vai entrar numa empresa e você vai trabalhar com Power BI, muitas vezes os dados eles estão em Excel. Então você precisa ter o conhecimento da ferramenta para você conseguir ali entender se os dados estão bons, entender como é que você trata eles, trabalha eles e tudo mais. É importante você ter essa noção de base de dados, que o Excel te dá bastante, o Power BI também vai te dar bastante. Então é isso que eu falei, né? Você ter o conhecimento dos dois só vai te ajudar a dominar ainda mais a ferramenta de dados. Beleza, então Excel e Power BI de obrigatório, de um pouco mais diferencial ali. Claro que dependendo da vaga você pode precisar saber um pouco de SQL, óbvio, mas então mais diferencial ali para você ir aprendendo SQL e Python para análise de dados depois. Sim, seria ali um diferencial para você se destacar ainda mais no mercado. Mas vocês podem ficar tranquilos que muitas vagas ali, você tendo conhecimento sobre Power BI, você já consegue fazer bastante coisa. Então não se preocupem no primeiro momento de, eu preciso fazer tudo logo, porque faz ali o curso de Excel, faz o curso de Power BI, começa a trabalhar com isso e quando você perceber que, beleza, estou dominando essas ferramentas, aí você traz ali um conhecimento de SQL, traz um conhecimento de Python, que isso vai te transformar num profissional ainda mais completo. Boa, show de bola. E aí pensando assim no Power BI, que às vezes a galera também quer saber, pô, ok, tô aprendendo Power BI, como é que eu sei o meu nível? Se eu sou júnior, se eu sou pleno, se eu sou sênior, o que é esperado que eu saiba e domine de Power BI para trabalhar, por exemplo? Legal. O próprio curso da hashtag que vocês oferecem para os alunos, ele já dá uma base muito boa sobre o que você precisa saber para você começar a trabalhar com a parte de dados. Eu entendo que você tendo esse conhecimento que você adquire no curso, que está bem estruturado, que tem todos os pontos principais, você já começa a poder aplicar para as vagas.
E aí, aplicando para as vagas, deixando claro ali que você tem o conhecimento de Power BI, que você também quer se aperfeiçoar, melhorar o seu conhecimento e tudo mais, mas você pode ficar tranquilo que uma vez que você entra na empresa com o conhecimento que você tem desenvolvido pelo curso da hashtag, você já vai conseguir ali começar a sua carreira, a sua trilha, tá bom? Boa. E aí, como que a pessoa sabe se ela, por exemplo, Edu vi que tem vagas júnior, vagas pleno, vagas sênior. Como que eu sei quando eu estou pronto para cada uma? Como é que funciona? Legal. Eu entendo que tem a ver com o tempo que você dedicou àquela carreira. Então, nunca trabalhei com dados, fiz um curso, aprendi, tenho segurança de que se eu começar a trabalhar com isso, eu consigo ali me desenvolver ainda mais. Isso te permite trabalhar como júnior no primeiro momento. Uma vez que você já trabalhou como júnior, já começou a desenvolver resultados na empresa, então você tem lá dashboard que você fez, que as pessoas estão usando. Você começa a ter cada vez mais um domínio, um conhecimento ali sobre não apenas o Power BI em si, mas como representar muito bem os dados que estão sendo oferecidos para você. Aí você já começa a passar um pouco mais para uma visão de pleno. Quando você está ali com conhecimento muito mais profundo, tem conhecimento sobre banco de dados, tem conhecimento sobre nuvem e tudo mais, que são coisas que você vai desenvolvendo ao longo da sua trilha, da sua carreira. Então, por exemplo, o SQL ajuda muito a você começar a mexer com banco de dados. O Python ajuda muito a você conseguir fazer análises ainda mais sofisticadas. Isso vai permitir que você tenha ali já um nível sênior. Boa, legal. E aí até um ponto que você chegou a comentar agora, de não ser simplesmente um fazedor de gráfico, apertador de botão, que a gente estava conversando agora há pouco antes de começar o vídeo, que acho que era uma das dicas que a gente ia comentar, de justamente, que era até uma das perguntas que a galera fazia aqui, que eu separei, que é, como é que eu consigo me diferenciar, como é que eu consigo me destacar, ou driblar a concorrência e tudo mais. Então, se puder falar mais ou menos um pouco sobre essas dicas de não ser só um apertador de botão ou fazedor de dashboard. Perfeito. Eu vou falar um pouco sobre o que eu olho na hora de contratar uma pessoa que tem conhecimento de dados, tá? E aí eu faço contratação aí de pessoas na minha empresa. O que geralmente eu analiso? O conhecimento ali da ferramenta é o conhecimento que você precisa ter. Então, domino muito bem Power BI, por exemplo. Beleza, isso é super importante para mim. Mas isso não é a única coisa que é importante para mim. O que eu preciso realmente entender é se você tem a capacidade de perceber o que o cliente precisa. Então, quando eu falo que o cliente precisa, não é pegar os dados e transformar em visualização, porque você viu ali uma coisa que você acha legal. Não é isso. É você partir do ponto com o cliente sobre o que você precisa enxergar. Qual que é a decisão que você precisa tomar? Qual é a resposta, a pergunta que você precisa responder? Então, esse é o raciocínio que realmente começa a fazer você se diferenciar das outras pessoas que acabam sendo apertadores de botão. E aí, você entender ali também como contar essa história num dashboard, porque o dashboard não é só um conjunto ali de gráficos e visualizações e tudo mais. É uma história que está sendo contada. Então, eu tenho ali na parte de cima os principais indicadores, eu tenho aqui na parte, embaixo dos indicadores, visualizações que ainda estão um pouco mais agrupadas, mas que são menos agrupadas do que os indicadores que estão em cima. Começam a entrar um pouco mais no detalhe. Quando está mais embaixo ainda, fica mais detalhado ainda. Então, é saber contar essa história, sabe? Porque, no fundo, o cliente ele vai olhar aquelas visualizações, ele precisa entender logo de cara. Ele não pode ficar perdendo tempo tentando pensar aquilo que você pensou, ou então cruzando informações diferentes para chegar na resposta. O gráfico tem que dar a resposta para ele. Então, quando eu estou contratando alguém, conhecimento sobre a ferramenta é fundamental, mas essa sensibilidade de entender o que o cliente precisa entender, qual é a decisão que o cliente quer tomar, qual é a resposta que ele quer ter, isso daí é o grande diferencial, na minha opinião. Perfeito. E aí uma dúvida, pensando me colocando no lugar ali da pessoa que quer conseguir uma vaga ou que já está numa empresa e quer se diferenciar. Como que eu consigo demonstrar que eu tenho isso? Legal. Seja numa entrevista ou seja dentro da empresa. Legal. Você, meu chefe, você, meu recrutador, eu quero mostrar que eu tenho essa competência ou que eu estou desenvolvendo essa competência. Legal. É importante que vocês realmente assumam o papel de quem é o especialista no assunto, tá? Então, o cliente, muitas vezes, ou a pessoa interna, o seu chefe, ele não vai ter ali, ele não vai conseguir te traduzir nos termos ali de dados, os termos técnicos, o que ele precisa. Ele vai falar, eu quero ver isso, preciso ver isso, ou estou sendo cobrado disso. E aí, com essa informação, você começa a fazer perguntas para ele. Mas aí, faturamento, por exemplo, você precisa enxergar
faturamento mês a mês, você quer enxergar o faturamento, estou dando exemplos aqui, tá? Por unidade, você começa a fazer perguntas para entender com o seu chefe ou entender com o seu cliente o que realmente ajuda ele na hora de tomar decisões. Então, pegue o ponto de dor que a seu cliente, seu chefe está trazendo para você e comece a fazer perguntas em cima disso para você começar a entender o que você precisa fazer. E aí, uma vez que você já tem ali mais ou menos alguma maturidade sobre o que precisa ser feito, você começa a organizar. Aí, fiz ali uma versão, chego para o meu chefe e falo assim, chefe, isso aqui está respondendo o que você precisa? Está te ajudando a tomar a decisão que você precisa? E observa a forma como ele vai mexer. Porque às vezes ele vai mexer lá e ele vai ficar confuso, ele não vai entender uma coisa ou outra, ou então ele vai precisar ver informações diferentes para chegar em uma resposta apenas. E aí começa a observar isso e fala assim, ele está demorando muito tempo para alguma coisa, deixa eu pensar de uma forma melhor. Porque no fundo, o dashboard serve para as pessoas usarem. Tá? Então, as pessoas precisam, elas abrem um dashboard para encontrar respostas. Então, quanto mais fácil elas encontrarem essas respostas, melhor é o dashboard. Boa, perfeito. Então, por exemplo, se eu estiver já trabalhando numa empresa, na hora que eu estiver, por exemplo, coletando informações para eu fazer o dashboard, eu fazer perguntas e tentar entender, tá, vamos lá, mas, ok, você quer o dashboard com as vendas da empresa, mas o que você mais precisa entender, quais são os principais fatores que mais impactam, que a gente tem que ter mais visíveis ali, então você fazer essas perguntas e mostrar que você realmente está interessado em saber o que é mais relevante ali de ser demonstrado. Exatamente. E também eu acho que tem uma coisa importante dessas perguntas que precisam ser feitas, que não é só o como você quer enxergar, mas o porquê que você quer enxergar isso. Tem algumas perguntas que são óbvias, assim, por que eu quero enxergar. Mas, eu quero enxergar as vendas só de um item específico em todas as unidades. Tá, por que você quer enxergar isso? Porque eu preciso fazer esses itens girar no meu estoque, por exemplo. Tá, então, entendi o motivo de você precisar. E às vezes você consegue acrescentar mais outra informação. Legal. Entendi. Exatamente. E aí, isso pensando então numa pessoa que já está na empresa, pensando na pessoa que está sendo entrevistada, tô pensando aqui agora. Uhum. Se você virar e falar, pô, Alon, então, e o que você me conta aí um pouquinho, o que você sabe de Power BI e tal, aí eu posso virar, no limite, até abrir um portfólio com alguma coisa que eu já tiver feito e falar, cara, e uma coisa que eu sempre gosto, e aí, enfim, pensando no cenário aqui, eu tentar mostrar essa minha preocupação e falar, cara, mas a minha preocupação não é simplesmente com puramente o dashboard no final. Cara, beleza, quais são as informações que mais vão ajudar a gente a entender o cenário? Ou quais são as dores ali daquela pessoa que me pediu o dashboard? Então, meio que você mostrar essa preocupação ali desde o início para mostrar que você não é só fazedor de gráfico e você realmente está interessado em chegar na melhor solução possível. Exatamente. Algumas coisas, né? Você está numa entrevista, você tem conhecimento e tudo mais, coisas que com certeza brilhariam os olhos de todo entrevistador, e eu incluso nisso, tá? Se você pegasse o seu celular e falasse, aqui é um dashboard que eu montei. Nossa, nessa... Eu ia falar, caramba, essa pessoa, ela realmente está dedicada, ela realmente está interessada, ela realmente está esforçada. E às vezes, gente, não precisa ser um dashboard mirabolante, uma coisa, sabe, de outro mundo. Não, mas só de você demonstrar que você tem um conhecimento, que você também está disposto a mostrar que você tem um conhecimento, isso daí já ganha qualquer entrevistador. Além disso também, tudo isso que a gente está conversando aqui e tudo mais, você tem conhecimento sobre o Power BI? Tenho conhecimento sobre o Power BI. Mas para mim é muito mais importante entender qual é a necessidade por trás, entender o porquê que aquilo precisa ser respondido para que eu possa, como especialista no assunto, ajudar a chegar nas melhores visualizações. E aí, falando sobre visualização, só pegando um gancho que eu acho que é bastante importante, as pessoas, quando começam a estudar Power BI, por exemplo, elas acham que para elas evoluírem no uso da ferramenta, elas têm que fazer gráficos cada vez mais complexos. Gente, vocês têm que entender quem é o público que vocês estão conversando. Porque se eu estiver conversando com um grupo de cientistas de dados, fazendo um dashboard para eles, aí faz todo sentido colocar gráficos super complexos, porque eles vão entender aquela informação. Só que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, opte por coisas simples, diretas, porque na maioria dos casos, isso vai atender muito bem. Então, pensa, às vezes, que você está dentro de uma empresa e tem um dashboard para o diretor. O diretor, ele não quer ficar ali pensando no que aquele gráfico está querendo dizer. Ele quer bater o olho e já ter a resposta, entendeu? E aí,
quando você começa a entender quem é o público daquele dashboard, você começa a adaptar a forma de você contar, né, a história, né, e também o nível de complexidade que você vai colocar nas visualizações. Isso é muito importante mesmo. Boa, perfeito. Então, menos sobre a complexidade dos gráficos e mais sobre eles cumprirem o papel deles. Exatamente. Eles dialogarem com o público, porque no fundo você está criando um produto para alguém usar. Então pense onde que essa pessoa está em termos de conhecimento e o que ela precisa. Cara, eu vejo muito isso. Às vezes a galera vê uns gráficos, cara, tem um gráfico, eu não lembro o nome agora, mas é um que, cara, é um globo que aí vai puxando vários fios assim, e cara, você olha o gráfico e você fala, meu Deus, é bonito, mas não tô entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo aqui. De repente a gente consegue colocar na edição, vou pedir o pessoal da tela, o pessoal da edição colocar na tela, me pede depois que eu mando. E cara, isso que você falou de que brilharia os olhos de qualquer recrutador ver um portfólio, a gente fez recentemente um processo seletivo para a área de dados e, cara, a gente tinha uns candidatos bons, mas ninguém abriu um portfólio e é um negócio que a gente bate na tecla, inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer portfólio. Sim. Se uma pessoa tivesse aberto um portfólio, que teve gente que virou e falou, não, eu trabalhei na empresa tal e eu era o responsável por fazer dashboard e tal, não sei o quê. Ok, você tem algum que você fez para mostrar? Não. E a gente fez um teste prático, a pessoa mandou mal no teste prático. Então, se alguém abrisse um portfólio ali, cara, já ia pular ali de todo mundo numa média pra, alguém ter um destaque gigantesco. Então é super válido. E tem uma coisa muito importante, Alon, que passa batido muitas vezes. Quando você começa a estudar uma ferramenta, por exemplo, Power BI, você foca muito nos resultados. Em as fórmulas estarem certinhas, as visualizações estarem certinhas, tudo tá direitinho. Mas as pessoas, eu percebo que elas subestimam a capacidade, o poder de um dashboard bonito. Sim. Então, ser bonito, ser visualmente agradável é muito importante. Porque o dashboard ele pode estar perfeito, muito bem desenvolvido, com tudo que precisa. Mas se ele não está bonito, as pessoas vão ter resistência de usar. E elas vão ter a percepção de que aquilo não foi tão bem feito assim. Então, quando você faz alguma coisa, também se preocupem com a estética do que você está fazendo. Sim. Porque isso vai dar aí um efeito muito poderoso em quem está usando. Você falou cara, eu identifiquei 100%, porque a diferença entre você passar um profissionalismo ou não. Sim. Por exemplo, eu que já mexo com Power BI há anos, aí até um cuidado com o dashboard, que você falou que perfeito não precisa ser o suprassumo, mas tem que ter alguns cuidados que, cara, a gente já bateu nessa tecla várias vezes. Cara, coisas pequenas, que parece até bobo, mas o alinhamento, você não tem um gráfico aqui, outro um pouquinho aqui. O espaçamento, você não tem o espaço entre dois gráficos assim e outro muito grande. Então fica aquele negócio que dá um ar de desleixo. Sim. Então se eu olho um dashboard e vejo ele assim, cara, Cara, por mais conhecimento que a pessoa tenha, pelo menos a primeira impressão que passa é, cara, isso aqui é amador. Não teve aquele acabamento, né? Não teve aquele acabamento. Então, a dica de ferramenta que você coloca em cima do gráfico e aparece a dica de ferramenta, a tooltip, só que aí você não mexeu no rótulo, sabe? Não tá bonitinho, não tá bem escrito. Essas coisas, elas ficam parece meio bagunçado, perfeito. Ficam aparentes. Então, não é só sobre estar bonito, mas também tem que estar bonito. Sim. Que, inclusive, eu lembro, cara, de algum dashboard numa empresa que eu trabalhei, e basicamente, cara, tiveram duas versões desse dashboard ao longo do tempo. Uma completamente crua, sem a parte um pouco mais estética e tal, e uma outra versão muito parecida, só que muito mais refinada, feita com muito mais cuidado. Anterior, praticamente ninguém usava, a outra galera ficava maluca, tipo, caraca, o dashboard ficou muito irado e tal, não sei o que, a galera começou a usar com frequência. Então, não subestimem o poder de uma entrega com uma estética legal. Boa. Então, não é porque a gente falou que não é só para ser um apertador de botão que você não tem que aprender a apertar os botões certos e fazer o design bonito. Com certeza. Tem que aprender, perfeito. Sim. E aí, pensando aqui nessa linha de Power BI, que obviamente a gente vai olhar para a capacidade da pessoa realmente ajudar com as análises e tudo mais, mas pensando no Power BI, o que você, enquanto sócio de uma empresa de consultoria de BI, o que você espera de conhecimento de Power BI de uma pessoa para trabalhar contigo? O que eu espero de conhecimento? Eu espero que a pessoa ela tenha conhecimento sobre DAX, né? Ela saiba fazer funções e as funções sejam feitas da forma correta, né? De forma sustentável. Eu espero que ela tenha ali uma noção sobre relacionamento entre as tabelas, né? Eu também espero que ela tenha a capacidade de traduzir os dados que estão disponíveis na visualização correta.
Então, eu tenho esse dado aqui, como é que eu coloco na visualização certa, Qual o gráfico mais apropriado? Qual o gráfico mais apropriado, exatamente. Além de tudo isso, também ter essa compreensão sobre os filtros que precisam estar sendo aplicados para ajudar nessas visualizações. E saber usar, né, também lá o Power Query, né? Você ter realmente esse conhecimento para você... O que eu te pedi, você saber fazer. Tá bom? Então, isso é muito importante. E aí, quando eu falo também fazer a DAX da forma correta, porque tem várias formas, né? Você pode fazer as funções, né? A DAX, de formas que vão funcionar e vai ter a forma que vai funcionar e vai ser a mais correta possível. Por que isso é importante? Porque uma coisa que pega muito, muito mesmo, quando você começa a trabalhar com dashboards um pouquinho mais complexos, é performance do dashboard. Fica muito lento, demora muito para carregar, demora muito para atualizar os dados. Isso não é uma experiência legal para quem está usando e nem para vocês que eventualmente vão precisar ficar atualizando e coisas do tipo. Então, quando você faz as coisas todas direitinha, de forma eficiente, e, por exemplo, a DAX é muito importante nisso, porque ela pode eventualmente atrapalhar a performance do seu dashboard. Quando você faz tudo direitinho, o seu dashboard fica muito mais rápido, muito mais leve, muito mais bem feito. E também ele aguenta essa escala, sabe? Se eu aumentar o volume de dados, ele vai continuar respondendo bem. Então, sabe? às vezes, pela falta de conhecimento, você precisa criar várias tabelas e várias fórmulas para chegar no resultado que você poderia chegar com uma única fórmula muito simples que não ia deixar o negócio muito pesado. Não? Exatamente. Boa, exatamente. Perfeito. E aí até, para fechar com as últimas perguntas aqui, que a galera às vezes fica com isso na cabeça de, tá, beleza, quero trabalhar na área de dados, preciso ter alguma faculdade, como que funciona, as empresas estão olhando para isso, não estão olhando para isso, o que mais importa é o conhecimento, tem que ter faculdade em alguma área, como é que funciona? Legal. Entendo que não precisa ter uma faculdade específica daquela área, você ter ali no seu currículo uma trilha de conhecimento que você desenvolveu por conta própria relacionado a dados, isso já deixa evidente o seu interesse. Então, fiz curso de Power BI, fiz curso de Excel, fiz curso depois comecei a fazer curso de Python, comecei a fazer curso de SQL, banco de dados, tudo mais. Isso daí vai mostrar para o recrutador que você já está percorrendo a trilha há algum tempo e que você tem conhecimento sobre aquele assunto. Dentro das empresas hoje, não é mais obrigatório você ter uma graduação relacionada àquele tema específico. Quando a gente está falando de tecnologia, isso é muito, 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 muito evidente, assim, muito certo. Mas, assim, sempre é legal ali você, né, ter também uma busca ali por uma graduação para mostrar que você é uma pessoa interessada. Eu acho que, no final das contas, o que os recrutadores mais gostam de ver é que você é interessado, sabe? Você corre atrás do que você tá interessado em fazer, você é dedicado. Então, por exemplo, não estou fazendo graduação, Edu, mas fiz um monte de curso, fiz o curso de Power BI, fiz o curso de Excel. Posso aplicar para o mercado? Claro que pode. Mas aí, se esforça um pouco mais para mostrar que você é muito interessado. Então, por exemplo, a ideia do portfólio. Você chega numa entrevista, mostra o portfólio, a pessoa vai olhar e falar, nossa, realmente, essa pessoa está muito afim. Então, eu posso dar uma oportunidade para ela, porque ela parece ter uma postura legal e ela parece estar correndo atrás do conhecimento. Provavelmente entre alguém com graduação e sem conseguir me demonstrar o conhecimento e uma pessoa sem graduação, mas que traga um portfólio bem feito, mostrou que sabe, que aprendeu. E não é sobre ter experiência, é sobre conseguir demonstrar o que ela já aprendeu. Cara, muito provavelmente eu vou preferir essa pessoa que não tem graduação, mas que consegue me demonstrar. Exatamente, porque no fundo, o que importa é resultado, né? Então, para a grande maioria das empresas, eu diria que para todas as empresas, é o resultado que importa. Então, se você é capaz de demonstrar que sim, você vai gerar o resultado para essa empresa, é isso que importa. Ela vai pender para te contratar. Tá? Inclusive, a gente conversou recentemente com o diretor da área de dados da Hotmart, uma das maiores empresas de plataformas de educação do mundo, e eles têm uma área de dados com, não lembro agora, mas algumas centenas de pessoas, e ele falou com essas palavras. Não lembro qual foi a última vez que eu olhei para a formação na hora de contratar alguém. Exatamente. Então, é muito sobre os conhecimentos da pessoa. Exatamente. Show de bola. Então, Edu, muito obrigado pelas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Então, aqui
Não esquece de sentar o dedo no like se você gostou desse tipo de vídeo para a gente trazer mais vídeos sobre dicas de carreira, dicas na área de BI, de dados e tudo mais. Então, senta o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e comenta quais outros conteúdos sobre isso você gostaria de ver aqui no canal. Então, senta o dedo no like. Obrigado, Edu, e a gente se vê no próximo vídeo.